começam a criar incidentes diplomáticos que têm problemas e que pode ocasionar mais problemas dependendo de como anda. A gente já tem falas do governo Lula, e você já vai entendendo onde é que eu quero chegar, ouvinte, preocupados com isso, porque o Marco Rubio fez um tweet acusando o governo Lula de usar os mais médicos para explorar a mão de obra cubana, que seja, segundo ele, trabalho forçado, porque, segundo, não tem remuneração adequada, e com isso caçou vistos do ministro da Educação, caçou vistos de funcionários desculpa, do ministro da Saúde, caçou vistos de funcionários, aquela coisa toda. E não é problema caçar o visto americano do Padilha. Mas a questão é, quando você atenta contra um programa humanitário, igual os mais médicos, porque ele é sim um programa humanitário, e ele faz tanto bem para Cuba como para o Brasil, e para os médicos cubanos que também vêm para cá e conseguem juntar um dinheiro, porque eles não recebem o dinheiro de Cuba, eles recebem o dinheiro do Brasil, e eles mandam para suas famílias uma parte disso e tal. Uma parte fica com o governo de Cuba e uma parte fica com eles. E é muito mais do que eles arrecadariam. E eu sei disso por quê? Porque eu já convivi com médicos cubanos por muito tempo, que vieram dos mais médicos. E eles contam as coisas como é que são de maneira muito tranquila, porque não tem ninguém de Cuba fiscalizando a conversa privada. Ele poderia ali se queixar. E o que me assusta, Everton, nisso tudo, é porque o objetivo disso é escalar o conflito com o Brasil, porque os Estados Unidos entrou nessa questão. E aí, como a gente já falou em outras oportunidades, aí ele encontra no Brasil pessoas dispostas a ajudar essa tarefa. E aí complica. E aí tu pega no encontro de governadores, e depois o Everton vai falar de um outro governador no próximo bloco, eles começam a passar pano para algumas coisas do governo Lula, do governo Trump. E, cara, não tem como a gente ignorar um programa igual os Mais Médicos. O Mais Médicos foi criado em 2013. Quando foi criado, tinha 15 mil médicos. Cubanos, eram brasileiros que não tinham revalida, enfim, com ou sem CRM. Chegou, em 2017, o Mais Médicos a atender 63 milhões de brasileiros. Isso é muita gente. O programa se encerrou em 2018. Antes ainda do Bolsonaro assumir, porque já o governo Temer tinha algumas restrições, e o governo de Cuba tirou 8.556 médicos. Voltou o programa em 2023, com o governo Lula, não pautado com os médicos cubanos, porque quando a Dilma criou os Mais Médicos em 2013, ela criou um outro programa para aumentar o número de médicos no Brasil. O programa eram junto essas duas coisas. E se criou e começou a aumentar o número de faculdades. Podemos questionar isso num outro programa, se isso é bom ou ruim. E com isso, em 2023, abriu-se para 18.500 médicos. E foram todos preenchidos. O programa, esse ano, Everton, teve 45.792 inscritos, ou seja, médicos que queriam entrar no programa. 25.594 com CRM. Desses 45, os outros é porque formaram fora do país ou porque são estrangeiros e estão aqui, não tinham CRM, não tinham feito o Revalida. Hoje tem um pouquinho mais de 26 mil pessoas trabalhando. Só 10% são cubanos, ou seja, em torno de 2.600 médicos cubanos que estão nesse programa. É pouco, é muito pouco. Desses, um pouco mais de 1.000, quase 1.100, tem o registro do CRM, ou seja, eles são médicos, estão no Brasil, têm visto de trabalho e podem trabalhar, então não tem muito o que fazer. Em torno de 1.600 ainda são intercambistas e não tem revalidação de diplomas, e podem ser intercambistas de várias maneiras, enfim. Agora, se tu me perguntar por que um programa como esse, com 45.792 inscritos, só tem 26 médicos, por que precisa de médico estrangeiro? Porque tem muita gente, muito médico, que não quer ir trabalhar lá no final do Amapá, lá no interior do Tocantins, lá no interior do Amazonas. Tem muito médico que não quer ir para esses lugares. E só vai para esses lugares quem são? São esses intercambistas, são quem ainda não tem CRM, porque não tem
oportunidade em outros lugares. Então, o Mais Médicos é disso que se trata, é levar médico aonde nenhum médico quer ir. E eu não estou criticando. O cara se formou em medicina, ele trabalha onde é que ele quiser, como ele quiser. Assim como se eu me formei em filosofia, eu trabalho com filosofia se eu quiser, se eu tiver oportunidade. Mas se eu não quiser, eu não trabalho. O Everton é professor universitário, se amanhã ele não quiser mais, ele o problema é dele, pessoal dele. Não tem que obrigar. Agora, se tem um lugar que não tem médico e nenhum médico quer ir para lá, então eu tenho que levar o médico até lá. E eu tenho que levar quem quer ir. Então, falar mal de um programa desse que atende milhões de pessoas, que evita, salva milhões de vidas, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, cara, não cabe. Me desculpa o Marco Rubio e fazer disso uma ferramenta de truculência diplomática é, é o final do final do final. Porque assim como Mais Médicos, com certeza tem outros programas de outros países que usaram também a mão de obra de Cuba, porque Cuba forma muitos médicos. é, Enfim, que tem todos os problemas. Não se trata de gostar ou não gostar de Cuba, se trata de uma questão humanitária. O senhor Marco Rubio erra profundamente e no tweet dele, ou não sei como é que chama, agora no X, né? Mas eu não sei como é que chama, se continua um tweet no X ou se é um X-tit. Access. o, com aquela fala do Eduardo Bolsonaro embaixo é emblemático. Alguém endossar um negócio desses é endossar morte. É endossar uma coisa grotesca, sem completamente. Cara, pode criticar, pode fazer qualquer coisa, mas quando você critica um projeto desses, é, para mim, e aí usa uns termos, sei lá, Marco Rubio faz a cartilha de Trump, né? E Trump usa mais um argumento para tentar mostrar que é o rei do mundo, mas não consegue mandar nem nos próprios países, Everton. Bom, não tem nenhum conselho federal de qualquer coisa criticando a ausência de professores numa escola do interior do Tocantins, do Amapá, do Rio Grande do Sul. Não tem ninguém preocupado com a ausência de professores ou com alunos em multiclasses, né? Com idades que vão ali de 10 aos 14 anos dentro de uma sala só sendo atendida por um professor. Mas basta que você faça, né, um programa como Mais Médicos para levar um tipo de profissional específico e atender uma demanda específica que você vai obter críticas de todos os lados. E para encerrar esse bloco e deixar claro o que o Júnior falou, eu faço aqui uma tradução indireta do que disse Marco Rubio no seu tweet, né? Os Estados Unidos estão expandindo sua política de restrição de vistos para Cuba. O Departamento de Estado tomou medidas para restringir a emissão de vistos a funcionários governamentais cubanos e cúmplices de outros países, bem como a indivíduos responsáveis pelo programa exploratório de exploração da mão de obra cubana, promovendo a responsabilização do regime cubano pela opressão do seu povo e daqueles que lucram com o trabalho forçado, como se esses médicos fossem assim novos escravos, né? Como se eles estivessem trabalhando numa mina de carvão no interior de Canguçu. E embaixo, o primeiro pateta, ali em destaque, thank you support secretary, né? Obrigado secretário, o mundo livre sabe e agradece o seu apoio. Então assim, é uma sandice generalizada. Sabe o que me impressiona um pouquinho mais, além de tudo isso que o Júnior acabou falando pra gente, é o fato de que parece que Eduardo Bolsonaro tem mais influência do que ele na prática tem, né? É óbvio que nenhum tipo de conspiração internacional contra um país como o Brasil deve ser tolerado da maneira como nós estamos tolerando a nossa conspiração vindo dessa quinta coluna que é a família Bolsonaro. Mas esse tipo de coisa não nasce necessariamente dentro da inteligência iluminada de alguém como Bolsonaro.